Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você que está aqui no Rincão do Meu Senhor e também você que de maneira especial nos acompanha aí de diversos lugares do Brasil e além Brasil pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Como é bom estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus, para partilharmos. Então é por isso que nós acolhemos de coração aqueles que também nos acompanham. Quem sabe aí na sua casa, ou no trabalho, ou na rua, não sei onde você está, mas o importante é que Deus tem algo para nos comunicar neste momento, a começar do meu coração e também alcançando o seu, Ele quer falar conosco. Bom, meu nome já foi dito, eu me chamo Tiago, sou missionário da comunidade Canção Nova há quase 12 anos já, entrei novinho, e também sou celibatário. E também, no dia de hoje, aqui a proposta desse momento de partilha que nós vamos ter é falar, repito, também do celibato. Mas eu preciso ser fiel a Deus, aquilo que Ele foi me instruindo, aquilo que Ele foi colocando no meu coração no momento em que eu preparava. Afinal de contas, estamos vivendo um mês bem importante, né? Um mês vocacional, onde de maneira especial a igreja se volta para essa realidade, onde a nossa atenção se volta para contemplar a riqueza de cada vocação, de cada chamado que cada um de nós recebe. Porque o primeiro fato importante de se constatar é esse: todos nós temos um chamado. Deus nos pensou, Deus nos formou e Deus nos deu. Deus nos deu características próprias que nós temos, mas nós temos um desígnio de amor. Um pai que nos ama e que, portanto, pensou em cada um de nós, em cada um dos seus filhos, em um plano de felicidade. E faz parte desse plano a vocação, que cada um de nós precisamos descobrir. Porque quando a gente fala de vocação, logo a gente pensa, encontro vocacional para ser um religioso, um missionário, ou quem sabe sacerdote, também, mas não é só isso. É preciso entender que todo ser humano precisa fazer um discernimento vocacional. O para que Deus me chama? O para que Deus me fez? E aqui nessa tarde, a nossa proposta é justamente podermos compartilhar um pouco dessa riqueza. Amém? Convido você a pegar comigo já a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus. Vamos lá, pega comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. O tesouro e a pérola. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando para a Sagrada Escritura, nós vamos perceber nos Evangelhos e em tantas outras cartas que o reino de Deus ele é comparado a vários elementos. E aqui a comparação agora que nos é feita é sobre esse tesouro, sobre esta pérola, que uma vez encontrada, vale a pena por ela trocar tudo, vender tudo. É assim que nos relata, é assim que o Evangelho descreve o valor que tem o reino de Deus, o reino dos céus, e o que vale a pena fazer por ele. Com certeza, faltam elementos para conseguir caracterizar na sua totalidade a riqueza, a grandeza do que é o reino de Deus, do que é o reino dos céus. Mas a passagem nos mostra que por ele vale a pena vender tudo, dar tudo para conquistá-lo. Por isso que uma vez encontrado, e assim que o Evangelho vai nos mostrar, alguém encontra, depois de encontrar essa pérola, esse tesouro, ela vende o que tem, para depois então adquirir aquilo que ela encontrou. Gente, o reino dos céus é a maior riqueza que eu e que você podemos e devemos encontrar,
E por causa do reino dos céus, nós devemos submeter todas as coisas, como nós estávamos rezando aqui agora há pouco na condução. Por causa do reino de Deus, eu submeto tudo. Porque é esta pérola, é este tesouro encontrado, que uma vez encontrado por Ele, vale a pena dar tudo. É o sentido, é a razão. É um reino do qual nós sim esperamos, estamos falando do reino eterno, daquele que há de vir, mas também nós estamos falando de um reino que já começa a acontecer aqui. O Monsenhor Jonas vai nos ensinar que o reino dos céus, o reino de Deus, é Deus no centro da nossa vida. É deixar que Deus ocupe o lugar que é dele na nossa vida. Quando Deus ocupa, quando nós nos submetemos a Deus, e Ele ocupa o seu lugar de reinado na nossa vida, o reino do céu já começa. Porque Deus como rei, começa a comandar todas as coisas, nós nos submetemos à vontade dEle, e então o reino vai se estabelecendo a começar da nossa vida. Então não se trata apenas de um lugar, mas se trata assim de uma condição a qual eu me submeto, e o reino de Deus, o reinado de Deus, a centralidade de Deus na minha vida, começa a ser bem concreta. E enquanto eu não descubro isso, enquanto eu não busco isso, enquanto eu não permito que isso aconteça, eu vou ficar perdido e vagando no mundo, tentando encontrar uma riqueza ou um sentido para que eu possa viver. E o meu sentido, e o seu sentido de viver é esse. E uma vocação também. Na vocação é isso que nós buscamos. A vontade de Deus. Esse Deus que chama, esse Deus que convoca e que espera a nossa resposta. E aqui seja você que tem a vocação matrimonial, que já é casado ou está procurando alguém, seja você que já está trilhando um caminho de discernimento para ser um missionário, um religioso, uma religiosa, seja você que é chamado a ser sacerdote, mas quem sabe esteja aí um tanto resistente ainda a essa realidade, e quem sabe esse momento seja mais uma provocação para você, ou pode ser que Deus te chame como me chamou, e eu fiz esse caminho de descoberta ao celibato. Mas uma coisa primordial e importante de se entender, não existe uma vocação superior à outra, melhor do que a outra, cada uma tem a sua particularidade, a sua importância e a sua riqueza, e no grande plano de Deus, cada vocação bem vivida e correspondida, colabora para que o reino de Deus aconteça e se estabeleça. Porque a vocação não é apenas para mim descobrir, para mim viver e ser feliz. Não é um fim. A vocação, ela é sim para que eu descubra. Mas acima disso, essa vocação ela vai me impulsionar para uma missão. Essa vocação vai fazer com que eu saia de mim e vá ao encontro do outro. Em todas as vocações. Você já percebeu que uma vocação, um chamado, um estado de vida, ele não tem um fim em si mesmo. Quando você casa com alguém, com um ser. E o casal depois tem os seus filhos. Concretamente você tem pessoas às quais você é chamado a se doar. É chamado a amar. A sair de si. O sacerdote. Tiago, mas o sacerdote não casa. Mas ele é chamado a ser pastor. Ele é pastor de um rebanho. Do qual ele tem uma missão própria. E tem muitos filhos espirituais. E o celibatário da mesma forma. O não se casar não significa que essa pessoa está vivendo sozinha a vida dela. E é um risco poder viver o isolamento. Não. É uma doação. Ela não se casa, não porque o casamento não é bom, ou porque o chamado dela é superior. É por causa de um chamado especial que Deus fez, então, portanto, ela se doa totalmente. A cada filho de Deus. E o celibatário de maneira especial, sem preferir ninguém e sem excluir ninguém. Amar aqueles que são carentes de amor, aqueles que precisam encontrar a Deus, aqueles que precisam experimentar a Deus. Só que todas as vocações, todos os estados de vida, é um convite a sair de si, para se doar ao outro. E as mães que estão aqui acompanham, que digam, os pais, e os sacerdotes, e os celibatários. Está vendo que riqueza? Por mais que nós tenhamos dons diferentes, vocações diferentes, mas todas vão convergindo para o mesmo caminho. São vários caminhos que nos levam ao mesmo destino. Para Deus,
para o amor, para o reino dele, para o reino dos céus. E é por isso que Deus ele precisa ocupar o lugar que é dele em nós, na nossa vida. E é por isso que eu quero falar para você da primazia de Cristo. O que é a primazia de Cristo? Cristo, Deus, como primeiro na nossa vida. Ele precisa ser o primeiro. O lugar dele não deve ser ocupado por ninguém, é dele na nossa vida. Tem muita gente que se perde e acha que aquele lugar central da sua vida precisa ser ocupado por uma pessoa. E não. Muitas vezes, né, o esposo ou a esposa, ou os namorados, enfim, podem correr o risco de pensar que aquela pessoa, ela tem a obrigação de ocupar um lugar central na sua vida. E desculpa a força da expressão, mas coitado ou coitada dessa pessoa. Ela não tem a capacidade suficiente para suprir e para ocupar esse lugar que é central em você, porque é um lugar de Deus. E olha que interessante, mesmo você sendo casado, nós temos em nós, todo ser humano, o chamado espaço virginal, que é o quê? É aquele lugar onde apenas Deus pode e deve ocupar. Inclusive você casado, inclusive o sacerdote e também o celibatário. Todos têm esse espaço onde só Deus, ele tem o tamanho de Deus. Só Deus pode e deve caber ali. E aí você vai perceber que quando Deus ocupa o lugar dele, quando a primazia de Deus, a primazia de Cristo, o local central é ocupado por ele como Senhor da sua vida, as outras pessoas e as outras coisas vão ocupando também o seu devido lugar. Às vezes a gente fica tão desequilibrado, fica tão desordenado, porque as coisas estão fora do lugar. Pode ser que o seu casamento esteja desordenado, porque as coisas estão fora do lugar. O seu namoro, ou até mesmo a sua vocação religiosa. Porque não nos enganemos. Eu posso ser consagrado a Deus, eu posso ser um missionário, e Deus pode não estar no centro da minha vida. E estou falando agora do Tiago aqui. Porque eu olho para a minha vida e vejo quantas vezes Deus fica em segundo plano. Mas Tiago, você se entregou totalmente a Deus, você foi chamado por Deus. Pois é, eu me envergonho disso. Mas é uma luta constante para que pessoas, coisas, projetos não venham ocupar o lugar que é dele. Aí eu posso chegar e dizer para você aqui que é casado, você que anseia pelo matrimônio, olha, Deus precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Aí você vai dizer assim, pois é, então eu preciso ir mais para a igreja, né? Então eu preciso me envolver em mais uma pastoral. Claro que você precisa estar engajado, claro que você precisa exercer o seu papel e Deus conta com você. Precisa, mas entenda, vai além disso, vai além do fazer. Não é a quantidade que você faz, mas é a qualidade naquilo que você faz. Porque se Deus, ele ocupa o lugar central, se ele ocupa o lugar dele, você que é casado, você que é namorado, ou você que é solteiro e está buscando discernir o seu estado de vida, você vai fazer tudo por amor a Cristo. Então, você vai amar aquela pessoa, que às vezes é tão difícil, não porque você tem a capacidade suprema de amor, um amor pleno, um amor perfeito, não. Você vai fazer isso por amor a Deus, e consequentemente aquela pessoa vai ser alcançada. Quem sabe para você que está nos ouvindo agora, isso até seja um alívio, e seja uma ressignificação e um novo sentido. Às vezes você quer acabar com o seu casamento, porque você não está aguentando. Coloque o sentido, ame o seu esposo, porque você ama Cristo. Ame os seus filhos porque você ama Cristo. E transforme tudo em um ato de amor. Porque a nossa primeira vocação é amar. E é sinônimo de santidade. O santo ama. E aquele que ama de verdade se torna santo. Então ame. Tiago, mas eu não encontro sentimento, afeto suficiente para amar. Deixa isso de lado. Se decida e ponha um sentido. Eu amo por Cristo. Eu amo por amor a Cristo. Na medida em que Deus ocupa o centro da sua vida, as demais coisas e as demais pessoas vão ocupando o lugar que é devido delas. E aí a gente não cai numa idolatria. Que a idolatria o que é? Colocar alguém ou algo no lugar de Deus. E é muito fácil a gente fazer isso.
Deus acima de tudo. Supremo Deus. A primazia de Cristo. A primazia, Ele é o primeiro. Ele precisa estar em primeiro lugar. No seu casamento, no seu sacerdócio, no seu celibato, na sua juventude, no seu caminho de discernimento, no seu namoro. Coloca Deus no lugar dele. E você vai perceber como as demais coisas também vão ocupando o seu devido lugar. Porque do contrário, deixa eu te dizer, se este lugar estiver sendo ocupado por outra coisa ou alguém, logo, logo a tendência e o risco é de tudo se arruinar. Deixa Deus ocupar o lugar dele. Tiago, então, como é que isso acontece? Eu rezo, sim. E reze quantas vezes for preciso. É diário isso. Deus, na minha liberdade eu posso tirar Deus do lugar dele. Então todos os dias eu não, peraí. É por Deus. É por amor a Ele. É por amor a Deus. Volte quantas vezes for preciso. Coloque Deus no lugar dele quantas vezes for preciso. Retome. E dê sentido à sua vida, à sua vocação, ao seu chamado. E aí você vai descobrir, porque todos os estados de vida, todas as vocações, todo ser humano precisa viver isso. Deus no centro. O reino de Deus, o reino dos céus, é Deus no centro da nossa vida. E aí, claro, que na medida que você caminha, você descobre o seu chamado, a sua vocação, você vai corresponder da melhor forma. Porque você descobriu. E vocação é descoberta. Estado de vida é descoberto. Temos 3. Já citei aqui. O matrimônio, o sacerdócio e o celibato. Mas, Tiago, de onde que surgiu essa ideia de celibato? Celibato é uma pessoa que não quer casar? Ou uma pessoa que não casa? Não. Pelo contrário. Se a pessoa ela não tiver a disposição de querer casar, ou até mesmo se ela tem uma aversão a isso, ela precisa trilhar um caminho de real discernimento e de ajuda, porque um estado de vida, uma vocação não pode ser uma fuga. Eu não posso estar querendo fugir de uma realidade, portanto eu assumo outra. Então diz de um caminho a ser feito para descobrir. Mas como que tudo isso surgiu? Agora deixa eu focar naquele que é o propósito. Pega comigo lá a palavra de Deus. Vai um pouquinho só para frente, em Mateus 19, versículo 10. Mateus 19, 10. Ao versículo 12. Os discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não se casar. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender essa palavra, mas só aqueles a quem foi dado. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, e aos que foram feitos eunucos por mão humana, e aos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Jesus foi quem inaugurou, se assim podemos dizer, esse estado de vida. Jesus foi um celibatário. Porque lá no Antigo Testamento, uma pessoa que não tivesse filhos, era considerada amaldiçoada. Aquela pessoa não tinha a bênção de Deus, porque não teve filhos. Como Jesus, depois da encarnação, trouxe um novo sentido, como ele mesmo diz, eu não neguei a lei, mas eu levei ela à perfeição. Ele vem nos mostrar e inaugurar esse novo estado de vida, o celibato. E é por isso que aqui, traduzido pela Sagrada Escritura como eunuco. Eunuco tinha um outro papel. Não era simplesmente aquele que não se casava. Mas Jesus vai mostrar que existiam aqueles que eram eunucos, como nos disse a palavra, que nasceram assim, os que foram feitos por mão humana, aos que a si mesmos se fizeram por causa do reino dos céus. Claro que não dá tempo da gente aprofundar em todas essas realidades, mas só para que a gente entenda. O celibato ele tem um sentido. O nome e sobrenome é esse, celibato pelo reino dos céus. Porque senão você seria uma pessoa solta.
uma pessoa que não se casou e não é. Você tem um compromisso assumido com Deus, por um chamado, por uma vocação. Então, celibatários pelo reino dos céus. Portanto, tem uma missão por trás desse chamado. É por causa do reino. É aquilo que eu já disse, para que cada um no seu papel desempenhe a sua missão e o reino de Deus aconteça. O reino de Deus se estabeleça. Então é por isso que o celibatário, ele porta uma missão sim específica. Sempre gosto de dizer, o celibatário é como um sinal de alerta. A vida dele precisa ser assim, como um despertador. Dá para a gente fazer várias analogias. Que faz com que a humanidade, as pessoas acordem e entendam que a sua vida não foi feita apenas para ser vivida aqui, mas que existe algo superior e eterno preparado para você. O celibatário, ele aponta para uma realidade eterna. O celibatário como missão, ele vai apontando para a humanidade que nós seremos plenificados no amor de Deus. Nós viemos de Deus, somos chamados a viver em Deus e nós voltaremos para Deus. É por isso que ele não rejeita o casamento, ele oferece, por causa de uma vocação. E olha só que bonito, eu quero trazer algumas coisas bem conceituais que são importantes, porque é muito rico entender o que é o celibato. Primeira coisa, toda escolha, ela aporta uma renúncia. Por exemplo, você é homem que se casou, por vocação, claro, você renunciou a ser padre, você não pode ser as duas coisas. Então todo o estado de vida assumido, toda a vocação assumida, ela vai ter renúncias. E com o celibatário também. Qual que é a renúncia do celibatário? Como uma condição diretamente ligada à sua escolha. É uma renúncia intencional, que consiste em renunciar a vínculos definitivos e exclusivos com um caráter totalizante, como seria no casamento. Então o celibatário ele não assume um compromisso definitivo com uma pessoa, como acontece no casamento. Então ele abre mão disso, para então consagrado a Deus, oferecido a Deus, ele se doe ao outro. Ele se doe à humanidade. Então ele renuncia o quê? A um casamento. Porque é ruim? Não. É uma oferta feita por causa de uma vocação que é assumida e que porta uma missão. O celibatário escolhe não excluir ninguém, renuncia a amar com os critérios da benevolência ou simplesmente da empatia humana. O celibatário, por graça de Deus, não por mera capacidade humana, ele é chamado a amar a Deus com o seu coração humano, para que assim Deus ensine o celibatário a amar os outros com o coração dele, com o coração divino. É lindo, desafiador, é uma graça que é concedida, é um caminho a ser trilhado. Mas por que eu preciso entender isso? Porque o celibatário, ele é chamado a não excluir e nem a preferir ninguém. E principalmente o foco do seu amor precisa ser aquele que é considerado não amado ou que não se sente amado. O celibatário não é aquele que não tem relações, pelo contrário, ele tem muitas relações interpessoais. Mas em todas elas precisa ficar claro a centralidade de Deus, a centralidade de Cristo na sua relação. O Monsenhor Jonas, ele tem uma analogia que ele faz que para mim é fantástica, que o celibatário também é como uma ponte. Uma ponte, ela liga sempre dois extremos, dois pontos, certo? E ele vai dizer que o celibatário é aquele que vai todo para Deus e bebendo de Deus, vai todo para o povo. Leva Deus para o povo e leva povo para Deus. Ele vai fazendo esse caminho de levar, de trazer para Deus e levar Deus para o outro. Só que olha que bacana. E aí depois eu fui refletindo sobre essa realidade da ponte. Quando você vê alguém, um morador de rua, morando embaixo de uma ponte, você acha que isso é digno de um ser humano? Não. Morar embaixo da ponte não é algo digno. Da mesma forma, se o celibatário ele é uma ponte, não é digno que nenhuma pessoa se apegue a ele, que queira morar na vida dele. O celibatário não deve se apegar a ninguém,
Com isso eu não estou dizendo que ele não tem relações. Ele tem amigos, ele tem pessoas que ele tem afeto, tem as pessoas que ele tem mais empatia. Sim, é normal, somos seres humanos. Mas por vocação, por graça concedida e por busca, ele é chamado a não prender ninguém a si. Mas sabe, tipo lançar para Deus? Vem até aqui, eu quero te lançar para Deus. Eu quero te lançar para as coisas do alto. Eu quero fazer com que você experimente o amor de Deus. É por isso que o celibatário, ele ama a Deus e ama as coisas de Deus. Ele ama aquilo que Deus ama. E o que mais Deus ama? Os filhos dele. Por isso que o celibatário é chamado a amar o que Deus ama. Amar cada homem, cada mulher, cada pessoa, cada filho de Deus. Por isso que o celibatário tem um coração indiviso, ele não divide com ninguém, para que ele possa dar totalmente a cada pessoa que se aproxima dele. Mas lembrando sempre que o coração dele tem uma pertença a Deus. É por Deus, é por amor a Deus que o celibatário se doa. Ele é o centro da vida dele. E sempre, toda vocação, todo estado de vida, sempre vai ser resposta. É sempre uma correspondência a uma atitude primeira, que é a atitude de Deus. Ele nos amou primeiro. Tiago, como é que você descobre que você tem esse chamado? Como é que você vai discernir? Nem todos são chamados a viver o celibato. Até porque, se fosse assim, nós nem estaríamos aqui, né? Eu só sou celibatário porque eu vim de uma outra vocação, de um outro estado de vida que é o matrimônio, meus pais que me geraram. Então hoje eu sou celibatário. Por mais que eu não gere fisicamente, biologicamente, eu sou chamado a ter uma fecundidade espiritual. E isso é muito lindo. Isso não é por mérito, isso não é por mera capacidade, isso é por graça de Deus. Eu já vivenciei várias experiências com pessoas. Claro, hoje eu trabalho diretamente bastante com jovens, mas onde muitas vezes eu ouvi isso e falo com toda tranquilidade, porque eu sei que isso é graça de Deus. Tiago, quando eu converso com você, eu tenho vontade de ir para o céu, eu tenho vontade de ser santo, eu tenho vontade de conhecer Deus. Eu digo, que bom, porque minha vida, o meu chamado porta isso. É por isso que eu me consagrei a Deus, é por isso que eu me ofertei a Deus, para que as pessoas o encontrem, para que as pessoas façam a experiência, para que as pessoas tenham de fato a primazia de Cristo na vida delas. E é por isso que eu existo, esse é o sentido da minha vida, é o sentido da minha existência, a minha vocação, que é de doação. Por isso que o celibatário é chamado a amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, de todo o seu ser, para que amando a Deus, então ele aprenda com o próprio Deus a amar com um amor genuíno, um amor original, portanto, gratuito, aqueles que Deus ama. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Aí o que Pedro disse? Sim, Senhor, eu te amo. Qual que foi a resposta de Jesus? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Não é um amor sentimental, que para no sentimento. É um amor ação. Tudo bem, Pedro, então se você me ama, apacenta. E cuida daqueles que eu mais amo, que são as minhas ovelhas. É por isso que um celibatário, ele se dá totalmente, inteiramente. E eu preciso fazer um caminho de descoberta. E como é que eu descubro, Tiago, o meu estado de vida? Repito, é um caminho a ser trilhado. Todos nós temos o chamado ao matrimônio, a sermos casados, a constituirmos uma família. Só que existe um chamado, Deus chama alguns, né, de maneira sobrenatural, que vai além do natural, sobrenatural, para uma vocação específica, que, repito, não é maior nem superior, mas que tem a sua parcela, tem a sua missão específica. Por isso que os estados de vida, eu olho para um casal, eu aprendo com ele. Quando eu olho para um casal, né, eu estou olhando aqui, vocês são namorados, casados? Casados? Acho que só são casados. Para o casal aqui, quando eu olho para um casal, eu que não sou casado, eu entendo de que quando eu contemplo, né, a figura de um homem e de uma mulher ali casados com os seus filhos, eu entendo, Tiago, lembre-se que você não foi feito para ser sozinho, que você precisa se doar, a exemplo de um casal que está aí, ó,
um se doando pelo outro e pelos filhos. Entenda que o fim último não é a sua felicidade, mas a sua felicidade vai ser consequência da sua doação ao outro. Então um casal, dentre tantas coisas, é isso que ele me ensina. Da mesma forma, quando eu olho para um sacerdote, e da mesma forma o casado precisa olhar para o celibatário, precisa olhar para o sacerdote, e também entender ali que ele está comunicando algo. Por isso os estados de vida, eles se complementam. Olha que lindo que é o reino de Deus, olha que lindo que é o plano de Deus. Mas em tudo isso, Deus está no centro. Eu até brinquei, né? Falei, meu Deus, eu estou falando tanto de casamento, né? Eu que não sou casado, mas não sei por que Deus está impulsionando isso. Ele sabe. Por que é importante que Ele ocupe o lugar dele no seu casamento, na sua vida de jovem, na sua adolescência, no seu namoro? Ele precisa ocupar. E não queira que o seu cônjuge, não queira que o seu namorado ou namorada supra aquilo que te falta. Ele tem o lugar dele, dela, mas não coloque um peso de responsabilidade que ele não é capaz de corresponder, porque esse lugar é de Deus. E é por isso que o celibatário está aqui para lembrar, não só nas palavras quando ele está falando aqui, mas ele está aqui para mostrar com a própria vida dele. Por isso que é assumido um compromisso com ele. Eu sou compromissado, tenho aliança e tudo, depois de um caminho feito para entender. Olha para a sua história. O estado de vida, ele já está lá na nossa identidade. Está inserido em nós. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós vamos descobrindo. Então existem evidências na nossa história que vão sinalizando o chamado que nós temos. Só que às vezes a gente está tão conturbado, está tão distraído com tanta coisa que a gente não para perceber e fazer essa leitura. Já estou dando passo para discernir. Olha para os anseios que você traz dentro de si. O que você anseia para a sua vida? O que você deseja? Pode ser que haja um choque aí dentro, né? Um conflito. Eu desejo ter uma profissão, claro, eu desejo trabalhar, eu desejo constituir uma família. Só que eu percebo que existe dentro de mim uma inclinação, uma identificação com uma entrega maior a Deus, totalizante, total. Será que Deus não está te chamando a algo assim? A ser um consagrado, um missionário, um celibatário, um sacerdote? Um religioso, uma religiosa? Porque na medida em que você vai dando espaço, o seu coração vai permitindo mostrar o que está já contido lá dentro dele, na sua identidade profunda. E assim você vai percebendo, pelas evidências da história, pelos anseios que você traz, e pelo nível de identificação. Isso é muito interessante e me ajudou demais. Quando você olha para aquele tipo de vida, para aquela forma de vida, e você vê, e ao ver e ao contemplar você diz, nossa, eu me vejo vivendo daquela forma. Eu olho para aquela vida e vejo que ela traduz o anseio que eu trago dentro de mim. Olhar, contemplar, eu vou me identificando. Também é uma maneira concreta. Mas claro que tudo isso só é possível eu perceber na medida em que eu estiver íntimo de Deus. Na medida em que eu buscar a Deus, que eu escutar a Deus, e que eu querer, na medida em que eu quiser, desculpa, olha a conjugação aqui, na medida em que eu quiser ouvir a Deus, eu preciso querer, porque de nada adianta Deus querer falar, e eu só querer escutar aquilo que eu quero ouvir. Na liberdade, Senhor, eu quero descobrir a Tua vontade, eu quero descobrir a minha vocação, eu quero descobrir meu estado de vida, eu quero descobrir o meu chamado. Então queira, busque a Deus na oração, porque Deus Ele vai falando. Sempre eu uso essa analogia, é um quebra-cabeça, onde você vai pegando as peças e vai juntando e vai percebendo as evidências, os anseios, a identificação, aquilo que Deus fala, os sinais que Deus vai dando. Por incrível que pareça, mas foi a figura de São José que me ajudou a discernir meu estado de vida. Eu pensei que ele ia puxar a sardinha para o lado dele, né? Falar, não, vai casar. Brincadeiras à parte, ele me mostrou que de fato era o celibato de maneira muito concreta. Pedi a ajuda dele, peça a ajuda dos santos para ajudar a descobrir. Mas queira. Tiago, você é feliz? Muito. É realizado? Muito. Sem sacrifício? Não. Sem luta? Não. Sem sofrimentos? Não.
Existem os sofrimentos próprios que um casado passa? Sim. Como existem os sofrimentos próprios que um celibatário passa, que um sacerdote passa. É a nossa cruz diária e ordinária. Mas esta cruz de sofrimento não é o fim se ela está unida à cruz de Cristo. Ela vai se tornar salvação, redenção. O seu sofrimento unido ao sofrimento de Cristo. Tenha coragem de não querer viver sozinho, mas de compartilhar. Porque se Deus te chamou, Ele te capacita, Ele te dá a graça, mas é preciso sim haver abertura e correspondência da minha parte. Então deseje, se una a Ele, com todos os sacrifícios que a sua vida porta, que o seu estado de vida porta. Mas saiba, quando o amor se torna o motivo e o sentido, a cruz ela não é mais arrastada, ela é carregada. Existe grande diferença em arrastar a cruz. O esquema é o seguinte, a cruz ela vai existir, você queira ou você não queira. Agora, a sua postura diante dela é você que escolhe. Você pode querer passar a vida inteira arrastando ela, então arrasta. Ou você dá um sentido, e encontra um sentido, une ela a Cristo, então a carrega. Porque aquela mesma cruz que crucificou Jesus, que aparentemente era o fim, ali a morte foi vencida. Jesus ressuscitou e mostrou que ela não era mais o fim. Ela foi só a passagem, Jesus venceu a morte. Depois ele ressuscitou, depois de 3 dias. Você está entendendo? Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui hoje para falar assim do celibato, estou aqui para falar de vocação, de estado de vida, a complementariedade, eu estou aqui para falar para você da centralidade de Cristo na sua vida, porque isso é reino dos céus. Isso é reino de Deus. E a gente precisa despertar para isso. O que nos diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o demais será dado por acréscimo. É em primeiro, olha aí, ó, a primazia. É em primeiro lugar. E aí a gente entende que primeiro não é fazer muito, mas é ser muito. O fazer vai ser consequência do seu ser. Não é, repito, você deixar a sua família em casa e só ficar na igreja. É você ter Ele como centro e por Ele você amar. Por Ele você se doar. E assim você vai se realizar. Quem sabe você possa hoje não se sentir mais realizado ou realizada, estar desgastado ou desgastado de uma relação ou na sua própria vocação. Existe o sacrifício? Sim. Você se consome? Sim. Mas se perdeu o sentido e está se tornando um fardo, é um claro e evidente sinal. Pode ser que Deus não esteja no lugar dele. Pode ser que as coisas estejam meio desordenadas. Pode ser que as coisas estejam meio fora do lugar. E é preciso retomar. É preciso recolocar cada um e cada uma no seu devido lugar. Então Deus hoje, através desse momento, Ele quer despertar você, que está procurando descobrir, quer provocar você que quem sabe já sabe o para que Deus te chama, mas você está com medo de dar o passo que precisa dar. E agora falo de maneira especial com você jovem, que está aí, não sabe se literalmente, né, aquele famoso ditado, se casa ou compra uma bicicleta, não faz nenhum dos dois se não for seu chamado. Pode ser que não é para casar, nem para comprar bicicleta, mas é para você se consagrar. Mas se for para casar, vá casar e case bem. Faça um bom caminho. E seja feliz. Como disse aqui o Inácio, que é bem casado, com filhos e tudo, né? Quantos 60 anos de casado já, Inácio? Mas como é bonito você ver, né, um casal que depois de tantos anos ali, em fidelidade um ao outro, você olha e isso se torna uma referência. É um sinal de esperança para o mundo. Que é possível sim fazer compromissos definitivos. Seja diretamente com Deus, numa consagração total, seja com uma outra pessoa, mas por causa de uma vocação. É possível. É possível. E quem sabe você esteja ouvindo isso aqui justamente
Porque Deus quer organizar a sua vida, quer restaurar o seu matrimônio, a começar por colocar cada pessoa, cada coisa, no seu devido e justo lugar. Vamos dar o primeiro passo em relação a isso? Você quer? Então fica de pé. Uma das coisas mais fantásticas da criação divina foi o livre-arbítrio. Deus nunca nos impôs nada. Ele sempre nos convida e nos propõe. E Ele é tão educado que Ele não invade, mas Ele bate na porta, pedindo acesso para poder entrar e para poder ocupar o lugar dele. Hoje, quem sabe, Ele possa estar batendo na sua porta para dizer: vem e segue-me no celibato, vem e segue-me no sacerdócio, ou vem e segue-me assumindo o matrimônio santo, restaurando o seu matrimônio. Ele está batendo. E a hora que você abre a porta do seu coração, você vai perceber que lá no centro da casa, lá no centro da sua vida, existe um lugar que pode estar cheio de coisa, desculpa a palavra, cheio de entulho, ou cheio de gente. E aí a gente tem que começar a dizer assim: licença, sai daqui, Deus, eu quero viver o reino dos céus, então ocupa o centro da minha vida. Faça aquilo que eu não posso, nem o Inácio, nem a Keila, nem Deus pode fazer por você, que é na sua liberdade dizer: Deus, ocupa o seu lugar. Reza agora, você que nos acompanha, você que está aqui, diz: Senhor, ocupa o lugar, o centro da minha vida. Me perdoa, Senhor, se por tantos motivos, quem sabe por dores e sofrimentos, eu coloquei coisas e pessoas no teu lugar, mas eu quero devolver o teu lugar na minha vida, eu quero voltar para ti, Senhor. Eu quero novamente que o Senhor ocupe o centro da minha casa, o centro da minha vida, da minha vocação, da minha juventude, Senhor. Eu quero que o Senhor seja de fato o Senhor na minha vida e na minha história. Senhor, eu abro as portas porque eu quero ouvir a tua voz. E se o Senhor me chama, eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero assumir a minha vocação com alegria, por saber que eu estou na tua vontade. Eu quero assumir a minha vocação com alegria, mesmo em meio aos sofrimentos, por entender que o Senhor tem um desígnio de amor para mim. E eu serei feliz nele, na correspondência dele. Ocupa, Senhor, o teu lugar em minha vida. Toma o lugar que é teu. Organiza a casa, organiza o meu interior. Põe cada pessoa no seu lugar, para que assim o teu reinado aconteça na minha vida, para que o teu reino se estabeleça em mim. Entra, Jesus, pode entrar e ocupar o teu lugar. Passe a ser mais feliz, tendo amor por Jesus, e viver bem, vida igual, assim não tem. Você vai ter o que Ele prometeu, a vida eterna lhe dará. Meu amigo, venha logo, ter Jesus no coração. Ele prometeu e lhe dará a salvação. Venha andar ao lado do Senhor. Não seja ovelha sem pastor. Deixe-se encontrar
somente Jesus me convém. A ti nada faltará, se a Ele você se juntar. Venha, cante mais uma vez, venha. Venha andar ao lado do Senhor, não seja ovelha sem pastor. Deixe-se encontrar. Pare, pense muito bem. Não mente, Jesus a ti nada faltará, se a Ele você se juntar. E eu vos peço, Senhor, por todos os corações que estão inquietos, por tantos corações que estão incomodados e que agora são redespertados, que começam a perceber novamente a tua voz a chamar, a tua voz a convidar, o teu olhar a penetrar, Senhor, e dizer: vem e segue-me, dizendo: vem e segue-me. Senhor, eu quero vos pedir por tantos jovens que hoje têm medo de se entregar totalmente, porque é muito custoso abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, e para você é um peso pensar que você vai ter que deixar, mas hoje o Senhor, pelo amor dele, Ele te convence e te convida a esta entrega, a este despojamento, dizendo: filho, filha, olhe para este plano de amor que eu tenho para você. O Senhor fala de jovens que literalmente estão pela primeira vez sendo despertados e convidados a uma entrega total. Deus tem uma vocação específica para você. Deus tem um chamado específico para uma entrega total de vida dentro de um carisma. E as coisas começam a ficar claras agora para você. É a voz de Deus, é a voz do próprio Cristo que te diz: vem e segue-me. Vem e segue-me, vem e segue-me. Obrigado, Senhor, por pessoas que estão sendo restauradas, agora no seu estado de vida já assumido, mas que com o passar do tempo foram perdendo o sentido, foram questionando, foram sendo feridas, Senhor, e hoje estão decepcionadas. Obrigado porque hoje é momento também onde o Senhor resgata, onde o Senhor restabelece, onde o Senhor renova tantos estados de vida que já foram discernidos e assumidos com um novo vigor, com um novo sentido, Senhor. Obrigado, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque o Senhor persiste, porque o Senhor insiste, porque o Senhor nos convida. Obrigado, Senhor, porque pela força do teu amor e da tua centralidade na nossa vida, ela é reorganizada, as coisas são restabelecidas. Bendito seja, Senhor. Tiago estava dizendo que tinha muitos jovens estavam sendo provocados pelo Espírito Santo a dar uma resposta. O Senhor me mostrava uma jovem, você está até se encaminhando no relacionamento, já existe proposta de matrimônio, mas à medida que o Tiago ia pregando, ia falando, você ia fazendo memória do chamado que o Senhor já havia feito ao seu coração, de uma vida de entrega total, não no matrimônio, mas você foi sufocando isso dentro de você por medo de não dar conta, de não conseguir, mas hoje o Senhor fez você lembrar desse chamado, e você sabe
o que tem que fazer. Tome a decisão certa. Você que está fugindo da voz de Deus. E essa palavra ela é propícia porque a palavra fugir te alcança diretamente. Porque é essa palavra que muitas vezes você tem falado a si mesmo, a si mesma. Eu estou fugindo de Deus. Se renda diante de Deus. Com sinceridade, até mesmo diga: Senhor, eu tenho medo, eu não quero, mas eu reconheço que Tu me chamas. Seja sincero agora com Deus e não fuja mais dele. Não fuja mais dele, mas se renda diante da voz dele, diante do convite dele. Eu te agradeço, Senhor Deus, por também estar alcançando pessoas que literalmente já tinham deixado de lado a questão vocacional. Pessoas que literalmente tinham deixado de dizer: já deu, e já estou indo para outro caminho, não quero mais tocar nisso. Mas Deus não desistiu de você. Deus, Ele insiste com você. Ele não te obriga. Repito, mas Ele te convida. Dê a sua resposta a Ele. Senhor, dai coragem. Dai coragem àqueles que hoje estão desencorajados ou amedrontados, Senhor, em dar algum passo. Senhor, faz com que os perdidos se encontrem, aqueles que estão em conflito dentro de si, nos seus pensamentos, nas suas ideias, nos seus sonhos, nos seus projetos. Senhor, convence com a força do Teu amor e mostra de fato que o Senhor está com cada um. Saiba, você não corresponde um chamado e depois Deus se distancia, pelo contrário, Ele caminha junto com você, Ele te acompanha, é Ele quem te sustenta. Você não está só, você não está só. Deus, Ele convence o teu coração desta certeza. Você não está só. Vem para perto, vem para junto. Vem, meu filho, vem, minha filha. Tiago disse uma coisa na pregação. Eu gravei isso. Nunca foi fácil dar as respostas que a gente precisa dar. E quando ele falava isso, um homem que estava até pensando em desistir do matrimônio, por tantos problemas, tantas dificuldades, ele já estava desanimado. Mas quando o Tiago ia falando isso, pensa que é fácil dar as respostas, pensa que é fácil, a cada dia se renova o nosso sim. Aquele homem ia sendo movido novamente a renovar o seu sim novamente diante do matrimônio. Mas isso serve para todas as vocações. É um sim de cada dia que precisa ser renovado. Então você que se encontra talvez nessa situação, desanimado, entristecido, cansado de tantas fadigas do dia a dia, de tantas dificuldades, peça essa graça ao Senhor. Não é pelas nossas forças. A imagem que o Senhor me dava era de um grande terreno, uma grande terra, e cada um com o seu pedaço, com o seu lote. A única coisa que o Senhor estava pedindo daquelas pessoas era que disponibilizasse o lote, porque a semente e o fazer crescer cabia a Ele. É isso que o Senhor quer fazer hoje na minha e na sua vida. Dê o terreno da sua vida, do seu coração, da sua família. Quem dá a semente e quem faz crescer é o Senhor. Fala para Ele isso. Eu quero, Senhor, eu estou colocando à disposição a minha vida. Lança a semente, prepara esta terra e faça crescer o que o Senhor quiser. Se abandone.
oração era: endireitai os caminhos do Senhor. E o Senhor está tocando muitos corações de muitos que estão aqui no rincão do meu Senhor, que enquanto o Tiago ia pregando, algumas pessoas iam dizendo, iam se perguntando: mas como eu posso entregar a Deus a minha vida, se eu já me casei, ou se eu já não posso mais me casar, se eu já não consigo mais realizar qual é o meu estado de vida, ou discernir qual é a vontade de Deus, dar um sim numa vocação a essa altura da vida. E Jesus, Ele ia colocando isso no meu coração, que há tempo. Quantos anos você tem? Eu não sei. Você sabe quantos anos você tem. Uma pessoa, ela pode viver, talvez, 105 anos, 110 anos. Eu não sei quantos anos resta para você. Nós não sabemos quando o Senhor nos chamará. Mas o que eu posso dizer para você, que os anos que ainda te restam, é tempo de endireitar o seu caminho para o Senhor. Por isso eu convido você a soltar a sua voz, abrir o seu coração e orar no Espírito Santo. Levante os seus braços, vai pedindo ao Senhor, dando a sua resposta, abrindo o seu coração e desejando ser uma mulher nova, ser um homem novo. Dá a sua resposta, esse desejo de santidade na sua vida, no seu coração, e diga ao Senhor: eu quero, Senhor, eu quero ser um homem santo, eu quero ser uma mulher santa, eu quero ser de Deus. Estes anos, este tempo que ainda me resta, Senhor, eu quero dedicá-los todos a Ti, Senhor. Eu preciso dizer também duas situações. A primeira é de um homem, e você vai saber que é com você porque você procurou ocultamente um advogado para você se divorciar. Você não falou nada para ninguém ainda, mas você já teve um contato com o advogado para pedir o divórcio, para entrar com o processo de divórcio. Agora o Senhor, Ele fala diretamente para você, que Ele revoga esta sentença, que Ele muda isso e devolve a você a graça de acreditar e de investir no resgate do seu matrimônio. Amém. Obrigado, Senhor, por isso. Uma outra pessoa, se trata de uma mulher. Você acha que você está você já é casada e você acha que está na vocação errada porque você queria ser religiosa, você queria se entregar a Deus. E agora você diz assim: o que eu faço? Eu vou ser infeliz. Deus, Ele traz uma palavra de libertação para você, dizendo: assuma o estado no qual você está inserida. Eu te darei a graça para isso, porque eu vejo a intenção do seu coração, para você tirar todo o conflito interior. Você até chegou a pensar: eu vou me separar para assumir a vida religiosa. Agora Deus diz: não. Naquilo que eu vejo a sua intenção, Deus conhece a sua história, e Ele te dá a graça. E no seu matrimônio assumido e bem vivido, Ele vai fazer com que você seja feliz, com que também o seu cônjuge seja feliz. Amém. É um selar dentro de você, porque esse conflito tem te desgastado há anos. Mas o Senhor agora devolve a você até mesmo a condição e a graça para você viver bem o seu matrimônio em paz. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Bendito seja. Vamos cantar mais uma vez. Escuta o Senhor falando com você. Vem, o Senhor está te convidando. Venha andar ao lado do Senhor. Não seja ovelha sem pastor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.